Janeiro de 1996, Varginha, Minas Gerais. Nessa época, a cidade ficou mundialmente famosa quando 3 meninas deram de frente com um extraterrestre num terreno baldio em Varginha. Ele parecia perdido, procurando um caminho para casa. E de repente acontece esse caso e que pega todo mundo de calça curta. Né? No dia 20 de janeiro, quando a imprensa vem à tona relatar aquilo. Mas apesar do grande movimento ter sido no dia 20 de janeiro, o caso começa uns 2 dias antes, na madrugada, quando um casal que eram sitiantes na região de Varginha, né, a Oralina de Freitas e o Eurico de Freitas, um casal que estava dormindo 1h, a Oralina acorda com o barulho do gado, nervoso, agitado, mugindo, e ela vai até a janela, né? E logo ela acorda o marido e ele já vem armado, porque, sabe... Acha que pode ser um ladrões, bandido, até bicho. Ou uma fera, alguma coisa ali. Uma fera ferida. Com o ouvido Roberto Carlos. E na janela eles se deparam com uma coisa que era uma forma meio de charuto, um objeto, né, meio branco, como se fosse um balão, descendo vagarosamente, soltando uma fumaça, muita fumaça. E aquilo vai descendo pouco a pouco. Eles ficam observando aquele objeto não identificado por mais ou menos uns 40 minutos. Foi uma coisa lenta. Foi em 96, né? 96. 1996. As pessoas não tinham câmera fotográfica, a filmadora até tinham, mas era mais difícil ter filmes, tinha que ter filme. Você precisava de um filme de uma asa, não, né? De uma sensibilidade. Enorme, tinha que abrir. Exatamente. Você até já tinha umas câmeras digitais, mas ainda era não meio tinha porcaria. Essa... 96 era porcaria. Não tinha essa sensibilidade que a gente tem hoje. Você tinha filmadoras, já tinham as filmadoras, mas nem todo mundo tinha. Sim. E isso é uma zona rural, é uma isso? Zona rural, ali de Varginha. Eu tento aí entender por que não tem esse registro. Porque durante 40 minutos, se você tem qualquer coisa para registrar, você corre para registrar. Mas não existiu registro disso. Não existiu registro. E eles ficam assistindo aquilo atônitos. Eles ficam atônitos, tentando entender polícia, o que era. Não, eles não tinham nem telefone ali. 96 era zona rural de Varginha ali. Então eles ficam olhando aquilo por mais ou menos 40 minutos, aquele objeto que parecia que flutuava. Ia perdendo altitude, pouco a pouco, soltando essa fumaça branca e indo em direção à rodovia. Né? Ele vai se perder no horizonte, ele vai em direção à rodovia. Bom, eles nem conseguiram mais dormir aquela noite, depois desse avistamento. Né? Então, eles são o primeiro relato. Ele estava desceu onde? Ele foi sentido... não era assim, desceu na garagem da casa dele. Ele foi perdendo altura e ele foi sentido a rodovia Fernão Dias. Ele vai sentido a Fernão Dias. Nesse exato momento, então depois os pesquisadores vão unir todos esses relatos que vão aparecendo posteriormente. Só uma coisa, tem o Google Earth aí, Saulo, para mostrar... onde é Varginha, tá? Porque às vezes é legal botar, porque eu mesmo às vezes me perdia no mapa. Eles vão mostrar, ele vai ficar aparecendo do lado para as pessoas verem. Bom, pessoal, nesse mesmo momento, a gente está de madrugada, a rodovia está mais ermo, né? Mais erma o movimento. O Carlos de Souza era um cara que estava passando com o carro dele, ele era motorista. E ele vê esse objeto descendo e atravessando exatamente em cima dele na rodovia e indo parar num campo, além da estrada, né? E como ele era motorista, ele tinha uma questão até ligada à profissão dele da ajuda nas estradas e tudo mais, ele não entendeu o que poderia ser aquilo, se era um balão na noite, uma coisa apagada, que era do tamanho de
mais ou menos do tamanho de um micro-ônibus. Era pequeno? Era um tamanho de um micro-ônibus. Então ele para o carro, atravessa e vai para esse campo, ver o que era aquilo, o que tinha acontecido. E a surpresa dele foi que quando ele atravessa e chega nesse lugar, ele dá de cara, né, com um comboio do exército já daquele lado. Já tinha um comboio do exército cercando a área e alguns militares recolhendo objetos metálicos. Né? Obviamente ele ficou olhando aquilo e ele foi percebido por esses militares, né? Por esses soldados, que pediram para ele sair dali, mandaram ele sair dali imediatamente, né? E que ele não abrisse a boca sobre aquilo de forma alguma. Né? Ele foi ameaçado, inclusive. Então, isso ficou, por enquanto, ainda estava nesse âmbito. 2 dias depois, vem então, o caso se torna público, no dia 20 de janeiro. Quando ali, num bairro residencial de Varginha, que estava sendo loteado, o tal do Jardim Andere, ele era um bairro relativamente novo, residencial, estava sendo loteado, ainda tinha muitos lotes abertos, tal, mas já tinham algumas casas, tudo mais. E a vizinhança, na manhã do dia 20 de janeiro, a vizinhança começou a perceber uma movimentação muito estranha no matagal. Tinha muito matagal ainda, sabe aquela coisa? Terreno baldio. Terreno baldio, algumas áreas ainda de matas remanescentes, coisa e tal, porque o bairro estava sendo aberto. A vizinhança começou a perceber uma movimentação estranha, de cachorro latindo, barulhos no mato, tudo mais, e acionou a PM, né? E parece que a PM já estava muito avisada do que alguma coisa estava realmente, alguma coisa extraordinária estava acontecendo ali em Varginha, na região. Então logo chega a PM, né, e o exército. E eles cercam a área, entram no matagal, onde foi apontado que estaria acontecendo alguma coisa, essa movimentação estranha, e a população que estava ali foi orientada a entrar para casa, ficar lá e coisa e tal, e eles ouvem na mata 2 tiros de fuzil. Só antes do tiro, não teve 3 meninas que viram? Calma, vou chegar lá, calma. Ainda demora, achei que já era agora. Eles ouvem 2 tiros de fuzil no mato, nessa manhã do dia 20. Eles ouvem 2 tiros de fuzil e eles conseguem observar de suas janelas o exército saindo com 2 sacos. 2 sacos, aqueles sacos de recolher corpos, sabe? Aquele saco especial, saco preto, e são colocados dentro de um caminhão do exército. Então, o exército entrou ali e retirou 2 coisas que saíram nesses sacos. Um saco estava imóvel e no outro saco, o saco se movimentava. Então não é o ET de Varginha, são os ETs. É isso, Beto. A gente vai chegar aí que você vai ver. Você vai ver. Vão seguindo aí que vocês vão ver. São 3? Calma. Vai ter muita coisa aí pela frente. Parece que é um time de isso. É o time do Varginha, do ET. Às 3h da tarde, aí vem a história dessas 3 meninas. A Kátia Andrade, que na época tinha 22 anos, e as irmãs Liliane e Valquíria Silva. Uma tinha 16 e outra 14. Tá? E elas vinham do centro e elas tinham o hábito, nesse horário, eu acho que elas trabalhavam, e elas tinham o hábito de, nesse horário, estarem voltando para casa. E naquele dia especial, novamente, o acaso, elas resolveram cortar caminho por um terreno baldio.
né, de uma rua para outra, aqueles terrenos Perto baldios. de onde os outros dois por ali, no Jardim André. As pessoas não estavam comentando ontem Estavam comentando, mas não estavam entendendo elas direito. Elas estavam numa boa andando as três sozinhas. Elas nem sabiam, porque elas estavam de manhã, elas estavam trabalhando. No mesmo dia. Era na manhã do dia 20 de janeiro. Não tinha ido WhatsApp, não, Instagram, nada disso. Elas estavam trabalhando e elas estão voltando para casa e elas resolvem cortar caminho por esse terreno, esses terrenos baldios que levam uma rua a outra para você não dar a volta no quarteirão. Elas resolvem cortar o caminho e elas estão passando por esse terreno e a Kátia bate o olho por um canto, num muro, e vê a criatura agachada. Uma criatura ali agachada. Morrendo de medo delas. Que vira a cabeça e olha para ela e ela consegue identificar, pela expressão, um terror da criatura. Eles estavam com medo delas. Eles estavam com medo delas. E ficou olhando. Ele viu 2 morrendo ontem, de manhã. Pode ser. Pode ser que ele tenha visto. Mas ninguém viu o ET do Spielberg? Mas pra pegar, levar pra casa, cuidado, coitadinho. Não, então, calma que eu vou chegar aí. Eles viram esse... E elas levaram um susto. Elas levaram um susto enorme e ela deu um grito e chamou as meninas e falou, olha aquilo. E elas olharam aquilo. E elas ficaram apavoradas. Porque era aquela criatura que a gente apareceu aí na abertura, aquela criatura de pele marrom, tem a foto visgosa, tem umas né, fotos, com 3 tubérculos na cabeça que pareciam chifres. Lá, exatamente. Tem uma estátua lá em Varginha, eles vão mostrando. Pareciam chifres, com os olhos avermelhados, com uma expressão de pavor, um bicho que elas nunca tinham visto aquilo, e a primeira ideia que elas tiveram é que era um diabo. Era um demônio. Sabe o que eu gostaria de ver? Ele descrevendo as pessoas, o ser humano. Não, você não sabe, 2 olhinhos, uma cabeça, uma pele branca. Umas coisas que abrem aqui, uma pele branca. Eles têm uma coisa aqui, umas coisas, uns dentes. Uns pelos na cara. Tem uns pelos assim que saem. Eu imagino eles descrevendo o ser humano. Que a gente foi porque daí eles devem estar horrorizados com o que eles viram. Sim, eles estavam espantados. Tava todo mundo super... Aí, ó, essa é uma das estátuas, essa daí tá com a Covid. Essa estátua são baseado em cima do desenho das meninas, né? O desenho das meninas. E que depois se tornou muito popular, essa coisa do pé grande, da mão, era uma coisa bem, bem esquisita. Bom, elas saíram correndo, apavoradas, chegaram na casa da mãe delas e contou o que elas tinham visto, e a mãe falou assim, bom, se vocês viram, eu também quero ver, e voltaram pro terreno. 25 minutos depois, elas estavam lá de novo no terreno. E quando elas chegaram no terreno, elas não viram mais nada. O bicho já não estava lá. Elas só viram onde ele estava, que foi apontado, né? Onde estava. Havia uma marca no chão, uma marca meio visgosa no chão, e um cheiro muito forte de amoníaco. Alguma coisa. O ET se mijou inteiro, gente. De medo. Foi isso que aconteceu. O ET olhou e falou, eu não quero morrer. Foi isso. Posso falar? Pode ter sido, porque o terror que ele deve ter ficado, ele viu 2 dos dele morrendo de manhã, vê 3 pessoas olhando para a cara dele. Se ele está com uma cara de terror, ele não estava com uma cara de eu vou te comer, eu vou te matar. Ele está com uma cara de, pelo amor de Deus, o que você vai fazer comigo? Deve ter sido o contrário. Pelo que parece, eram criaturas meio inofensivas. Né? Então, por isso que eu digo que o medo era mais dele do que delas. Na verdade, aquilo foi um pouco o contrário, aquele desenho que está ali, tá? Que está mostrando. Ele que tá o ET que está agachado, ele estava agachado no muro e elas passam. Ela fala assim, volta para mim essa imagem, ela fala, era marrom a cor, era baixinho, estava agachado, mas era baixo. Eu tinha a impressão que era uma coisa assim, muito mole, que dava a impressão que ia estourar, com a pele lisa e os olhos vermelhos, que olhou para nós. Foi coisa assim, rápida, de você bater o olho e falar... É assim e pronto. Não tinha como ser humano, nem ser um animal. Isso. Essa descrição da Kátia é muito interessante, porque ela fala claramente, e isso é uma coisa muito relacionada à nossa impressão cerebral. A gente consegue identificar, numa primeira vista, pelo nosso repertório, o que é humano e o que não é.
Isso é muito interessante. E essa visão, olha, aquela visão. Essa visão foi a visão do ET. Encostado no muro, agachado, entendeu? Com essa coisa viscosa, que depois a gente vai entender que tem uma similaridade, uma coisa anfíbia, né? A pele de sapo. E que estava completamente sem entender onde estava. E o que aconteceu com esse coitadinho? Tô com uma pena dele. Ele sumiu. Esse bichinho sumiu, quando elas voltaram, já não estava mais, coisa tal. Daí os vizinhos chamaram a polícia apareceu nesse local, fizeram uma varredura, a polícia já estava para lá de avisada, porque então nós já tínhamos o caso daquela madrugada, nós já tínhamos o caso da manhã. O exército, inclusive, entendeu? já sabia da nave. E agora tínhamos esse caso que foi o mais... Esse é um contato de terceiro grau. Esse é um contato praticamente de terceiro grau, né? Não chega a ser de terceiro grau, não, porque eles não trocam, mas seria um contato de segundo grau aí, tá? Então, assim, me corrijam se eu estiver errado na graduação aí do contato, mas eu tenho quase certeza que é por aí. Mas, enfim... isso era às 15 horas da tarde, a polícia foi chamada e a polícia começou o serviço de inteligência da PM começou a rodar o bairro, né? Eles começam a rodar o bairro por ali. Quando chega às 6 horas da tarde, desse dia 20 de janeiro, cai uma tempestade em Varginha, daquelas que é para entrar para a história, sabe? Uma tempestade enorme, teve queda de energia, coisa e tal. E estavam fazendo a ronda 2 policiais, 2 PMs. E um deles, eles estavam observando, né? Tudo mais, ali fazendo a ronda. E eles têm dificuldade em fechar os vidros da viatura que emperra, coisa e tal. Para quem não conhece, para quem nasceu agora, não, imagina, 96, viatura. Assim, fazia aquela coisa assim, para abrir rápido. Estava emperrada. E a chuveira foi tão forte, que eles se molharam muito, né? Pelo vidro aberto. Janela. Então, na ronda deles, um dos PMs, o Marco Eli Xerezi, foi até a casa dele para trocar de roupa, né? E ele comentou com a irmã dele que eles estavam na ronda do bairro porque eles estavam tentando localizar alguma coisa que estava aparecendo, algum bicho que eles tinham sido instruídos para ficar de olho, né? Então eles voltam para a ronda deles e descem uma rua, e debaixo daquela chuva, no carro, na viatura. E quando eles estão passando, eles atropelam alguma coisa. Eles batem em alguma coisa. ET. Eles batem em alguma coisa, eles param o carro. E ele desce. E naquela pressa, não sei o que lá, ele vê uma coisa marrom, um bicho, ele pega o bicho no colo. Fofo. Entra pro carro e segue pro Hospital Regional de Varginha. Ele segue, né? Que já, nesse momento, já tinha uma área reservada. O Hospital Regional de Varginha já estava com uma ala cercada e reservada. Ele sabe que é um ET. Eles sabem que não é um bicho, que não é um ser humano. Eles receberam pela manhã aqueles 2 sacos. Não, digo, os policiais que atropelaram, coitadinho. Eles puseram, eles não vão dizer muita coisa, mesmo porque um mês depois, o Marco Elias morre. Ele vai morrer. De quê? Ele morre de uma infecção generalizada no corpo dele que nunca tinham visto na vida. Ele foi para UTI, ele ficou um tempo
no hospital, davam antibiótico, antibiótico era como água. E o coleguinha dele? O coleguinha não, porque ele não teve contato, o coleguinha estava então dirigindo. Teria sido mesmo pelo ET e não por um ser humano. Porque o ET, na hora que ele pegou, ele tinha um arranhão aqui. O ET policial? arranhou ele. Coitadinho. E a partir desse arranhão, ele pega e forma uma íngua. Vira uma e ali vira uma coisa. Bactéria nova. Exatamente, que ele não conseguem descobrir o que era. O corpo dele tem uma reação muito estranha, né? E esse é o depoimento da irmã dele, que acompanhou, porque os médicos não se pronunciam, que inclusive na autópsia dele, né? Na autópsia desse policial, eles tiraram o cérebro para fazer uma autópsia cerebral para descobrir se tinha tido alguma alteração a nível encefálico. Mas ele morreu dentro do hospital? Ele morreu dentro do hospital. Não precisaria fazer autópsia Pois nenhuma. mas eles fizeram um estudo para ver o que era aquilo que não sabiam que ele tinha. Tá. E o ET? O ET, esse bicho que foi atropelado, foi encaminhado para essa ala do hospital regional que já estava separada, inclusive com caminhões do Exército, que foi acionado, né? Foi acionado como é que é o nome da entidade? A ESA, a Escola de Sargento das Armas, de Três Corações. E aí não sabemos o que aconteceu com o ET. Não sabemos o que aconteceu com o ET. E a história da Unicamp? Ele não foi para a Unicamp? Então, isso vem daqui a pouco. Mais para frente? Estou antecipando. Esse ET está vivo? Eu estou muito ansioso. Não sei. Esse ET entregaram lá no hospital regional, ninguém sabe, ninguém contou. Tava lá as criaturas. O hospital regional estava cercado, tinha uma ala dedicada só a isso, tinham caminhões do Exército. Estava tendo toda uma movimentação muito diferente ali, né? E aí vem a primeira versão, né? A primeira versão, porque nos fundos do hospital haviam casas. E as pessoas viam de suas casas uma movimentação muito atípica no hospital regional. Caminhões do Exército, da ESA, da Escola de Sargento das Armas, de Três Corações, eles viam carros da polícia, um entra e sai. A rua foi bloqueada que eles moravam, né? Então eles das janelas começaram a observar aquilo. E a cidade, a essa altura do campeonato, o comércio em volta do hospital começa a ter algumas informações desencontradas de pessoas que estavam trabalhando, enfermeiros, técnicos que trabalhavam no hospital, que saíam para comer um lanche e tudo mais. Eles começam a relatar para donos de botequim, donos de restaurante, que chegaram três criaturas, até então 3 criaturas estavam dentro, que eles nunca tinham visto, estavam nessa ala reservada do hospital regional. Aqueles dois e mais esse terceiro que o PM atropela e leva para lá. Então começa um zum 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 na cidade, né? E aí nessa altura a imprensa chegou. A imprensa chega e vê todo aquele movimento atípico da cidade e vem a primeira versão do Exército, né? E aí começa a ficar claro que o Exército não sabe mentir de verdade, né? A primeira versão do Exército é que a ala havia sido cercada e tudo mais porque era a primeira cirurgia cardíaca de Varginha. Estava sendo realizada. Como assim? E por causa de uma cirurgia cardíaca teria tanto exército assim? Exatamente. A ala do hospital regional havia sido... Mas não era a primeira cirurgia cardíaca do mundo. Nem a primeira do mundo. Mas era de Varginha. Então, para salvar o coitado cardíaco, né? Exatamente. E aquele exército que o outro encontrou, o que eles falam? Aquilo nunca existiu. Aquilo nunca existiu. Aquilo é mentira do moço. O moço nem chegou a ser ouvido. O moço nem chegou nesse primeiro momento a ser ouvido. Eles chegaram no moço, a investigação dos ufólogos chegaram nele muito depois.
tá? Porque ele foi ameaçado e ele não deu depoimento nenhum para a imprensa nesse primeiro momento. Tá. Na madrugada, foi feito, então, uma transferência dos corpos. Eles saem do hospital regional e eles são levados para o tal do Hospital Humanitas, ainda em Varginha. E só uma coisa, cadê a pessoa que operou o coração? Ah, não tem, Beto. Não, eu sei que não tem, mas cadê a pessoa que operou o coração? Tá lá, ninguém viu. É uma aqueles história. Roteiros sem pé nem cabeça. Exatamente. Tá. Eles levam os ETs em comboio para esse Hospital Humanitas, que já tem também uma ala reservada para isso, que é um hospital particular, é um hospital mais preparado para dar sequência a esse tipo de caso que não dava para ficar no hospital regional, que era um hospital público. Tá? E também, mais uma vez, foi isolada uma área, né? O comboio militar. E a cidade com movimento, nesse momento, a imprensa já está ali. Eu ia perguntar, cadê a imprensa? A imprensa já está ali, já está caçando depoimentos, tem depoimentos gravados. Mas tem foto desse comboio, desse tem hospital? Foto, tem depoimentos dos oficiais do Exército. E por que eles vão... E aí vem a segunda versão do oficial. A segunda mentira é que, assim... um casal de anões. Hã? Aí veio a segunda versão. Que aquilo, um casal de anões estava dentro do hospital, eles isolaram, porque a anã estaria grávida, tendo um parto muito difícil. Então, quer dizer, aquela ala do hospital tinha sido reservada para anã grávida. Mentira. Verdade. É verdade. É verdade. Toda anã que ficar grávida vai ter que isolar. Agora, então, isso mostra que o ET era baixinho mesmo. Era baixinho mesmo. E esse Hospital Humanitas ficou isolado por 2 dias. E esse é o particular. É o particular. E não conseguimos nenhuma foto de nada que está acontecendo lá até dentro. Agora, nada. Tá tudo certo. Então, será que a Eteia estava grávida? Eu acho que pode. Porque nessa mentira tem uma base aí que eles estão se utilizando para falar a verdade. Bom. A menina já falou que os ETs são baixinhos. São. Ela fala que ele é baixinho. A imprensa foi toda em cima dela, né? Ela tem relatos. A Kátia e as outras duas. E a Lilian e a irmã dela, a imprensa foi toda em cima dela. O segredo de Fátima, né? Não tem o milagre de Fátima, não, 3, não, três, e 2 meninas? Isso. É o segredo de Fátima. Exatamente, é mesmo. É avistamento, né? Só que ali a Virgem apareceu várias vezes. Não, né, sim, mas ali é mais ou menos também. Mas enfim, óbvio que a imprensa foi em cima delas, lógico, não é? E elas deram vários depoimentos, gravaram várias coisas. Quem procurar esse caso no YouTube vai achar o relato delas, tudo mais, até que elas recebem uma visita muito inesperada. De uma anã. Não. De quem? Ela recebe uma visita de uns homens com sotaque americano, né? Falando em português, sem como o português brasileiro é tão bonzinha. Exatamente. Aí já tá oferecendo uma grana para elas desmentirem e se calarem. Se não? Que seria muito perigoso elas continuarem com essa versão. Tá. É que eu acho que esse é um pouco demais. Tem pessoa com sotaque. Gente... Por que não pode ser americano que fala português direito? Não sei. Sempre com um sotaquinho, não é? Porque daí dá mais ficção. E elas falaram o que para eles? Nem a pau, Juvenal? Não, elas ficaram com medo. Eu vi meu ET. Porque elas começaram a ver esses homens na rua vigiando. Começou a ter uma campana. Mas a imprensa estava lá, elas não foram em cima da imprensa, falaram... Tem um brasileiro tão bonzinho aqui falando isso para mim. Tanto é que é o que eu estou te contando. Elas contam para a imprensa. A mãe conta. Olha, apareceram os homens aqui, né? Entre o intervalo
dos depoimentos que a gente deu e estão falando para nós, uns homens com aspecto de gringo, com sotaque de gringo, que estão pedindo para nós desmentirmos e nós pararmos, né, de dar depoimento para a imprensa. Bom, a vida delas se tornou um inferno. Elas contam depois. Elas foram acessadas até dizer chega. Todo veículo de informação, não é, queria passar o depoimento delas, a descrição da criatura vista por elas. A imprensa toda foi para lá, e foram ufólogos, e foi todo mundo lá. Foi todo mundo para lá, naquelas semanas subsequentes ao 20 de janeiro. Né? Tanto é que Varginha se transformou num point de ufologia até hoje. Tem uma lembrança dessa história, porque eu achava que era piada na época. Não, eu achava que era. Pois é, mas não foi. Bom... não, respeito, ET. Aí, no dia 15 de fevereiro, né, morre o policial. Quando ele estava na UTI, entre a vida e a morte, com aquela infecção que ninguém sabia descobrir, coisa e tal, ele relata para a irmã dele numa visita, né? O grande fio da investigação é esse. Ele relata, olha, eu acho que eu estou assim, que eu devo ter pego alguma coisa do macaquinho. Eles se referiam ao ET como o macaquinho que me arranhou naquela noite, naquela tarde da chuva que eu atropelei. Outra versão que o Exército deu também para aquela movimentação dos 2 dias seguintes, na movimentação dos comboios, quando indagados pela imprensa e tiveram que emitir uma nota oficial, coisa e tal, era que os caminhões da ESA tinham todos ido para revisão. De uma vez só. Eles mandaram todos os caminhões para Varginha, para concessionária. Porque lá era uma concessionária. Lá tem uma oficina ótima. Exatamente. Era a frota, saiu para revisão. Quer dizer, essas versões do Exército, da Escola de Sargentos, era uma verdadeira vergonha para o esquema de sigilo do Pentágono. Eu vou te falar, se eles tivessem falado assim... a gente tá bom, gente, tem um ET aqui, a gente tá olhando. Todo mundo ia falar, que exagerado. Se eles falassem a verdade, talvez as pessoas não acreditassem. Mas é que as mentiras, elas reforçam a única possibilidade que existe. Que a dos anões, se fosse... O anão deve ter ficado muito bravo com isso. Parece que... E tentaram também desacreditar as meninas, tá? Ah, sim. Elas falaram que o que elas viram lá era um mendigo, né? Um mendigo conhecido na região, que era também, além de mendigo, morador de rua, ele também era um esquizofrênico. E um anão. E que ele estava ali agachado. Então tentaram também dar uma desacreditada nelas. Mas se ele é um mendigo conhecido, por que elas não conheceriam? Pois é. E a impressão que elas falaram que é exatamente não. Né? Que não tinha nada a ver de humano ali. Eu sei que depois o comboio tirou aquilo que estava dentro, esses 3 corpos de dentro do Hospital Humanitas e levou para a Unicamp. Né? Agora entra a Unicamp. Agora entra a Unicamp. E aí agora entra o Badam Palhares. Foi o Badam Palhares mesmo? Foi o Badam Palhares que foi chamado para fazer a autópsia, para fazer os laudos e tudo mais. Ele não é médico legista, Eu não sei. Eu acho que ele não é médico. Ele foi presidente do... Acho que ele... Não sei se ele é médico, acho que não vou pesquisar aqui. Bom, ele foi presidente do diretor do IML de São Paulo. Então, eu acho que foi por isso que ele foi chamado. Aí entra a figura do Badam Palhares, já na Unicamp, coisa e tal. A criatura foi para lá. Ele é um médico legista brasileiro, sim, me confundi. Exatamente. Ele inclusive tem graduação pela Unicamp. Tá. Com especialização em medicina legal e anatomia patológica. Por isso que foi tudo para lá. Badam Palhares, eu confundi você com outra pessoa, desculpe. E acontece um outro mistério
semanas depois, que nunca tinha acontecido no aeroporto de Viracopos, Que é ali em Campinas. em Campinas. Pousa aqueles aviões de carga do exército americano. Ele pousa, O nosso ET está na zona 51. entra para aquele que abre a parte de trás, sabe? Você então foi levado para o 51. Entram alguns caminhões da ESA lá dentro, descarregam algumas coisas, vários caminhões, porque inclusive aqueles objetos metálicos que o motorista Aquele lá que... foram recolhidos e entrou tudo junto e foram levados para dentro desse avião, e o avião deu tchau, foi embora e acabou a história. Junto com nossos Sim, ETzinhos? sim. E pelo jeito acabou essa história por aí, só que não. Aí é que tá, só que Então, não. peraí, só que não, mas antes, eles vão para a Unicamp e fazem o quê com os coitados? Eles devem ter feito autópsia. Devem ter dado uma olhada Reconhecimento, uma também. documentação. Uma fotinho. Sim, toda uma Pô, mas sabe o que documentação. eu acho, isso aí? Passou por muita gente aí, hein? Então, Não dá para tanta gente assim não ter uma foto assim vazada, hein? pois é. Alguns dizem que tem até filmagem, né? Então, mas ninguém vazou? É muita O gente. nosso Rodrigo falou que tinha É até uma muita filmagem. gente, é muita gente, é muita gente. Pois é, Bom, nós não temos. e foi. Foi embora. Passou pela Foi Unicamp, embora. o Badam E Palhares aí foi a gente chamado, chega à conclusão que, assim, o que parece que os ufólogos começaram a levantar nessa trama toda é que, e pelo relato, porque os ufólogos foram e acamparam em Varginha e lá ficaram durante muito tempo, muita gente séria dessa área, escreveu vários livros, ouviu várias pessoas, arrolaram algumas testemunhas e tudo mais. E o que eles começam, a gente está resumindo, porque o incidente em Varginha são livros enormes de depoimentos, né? Então a gente está resumindo aqui para a nossa hora, para poder ficar viável e as pessoas de casa seguirem o raciocínio. Mas o que se entende, por isso que eu já falei, é que assim, o Pentágono, os Estados Unidos sabiam que alguma coisa, algum objeto não identificado tinha entrado na nossa órbita e que ia para a região de Varginha e que já tinha acionado o nosso exército, que tinha acionado, por sua vez, a força local. Quem aciona o nosso exército é o exército americano. Exatamente. Para estarem de prontidão para alguma coisa que poderia vir a acontecer ali. Ok? E já havia esse combinado, né, do abafamento, óbvio, e depois que levassem para os Estados Unidos tudo aquilo que fosse recolhido, tudo aquilo mesmo. Né? Tanto destroços como tripulação, como criaturas, tudo e qualquer coisa que estivesse relacionado com aquilo fosse levado para lá. Então, essa é a linha do raciocínio, que eles já sabiam que algum objeto não identificado estava entrando em órbita. Né? E por que Varginha? Porque caiu lá, estava perdido. Eu acho que pode ser que foi aleatório. Pode ser aleatório. É porque o tamanho parece. dessa nave que vocês estão falando me lembra aqueles filmes quando você tem pequenas naves que descem de uma grande nave, que é a tal da nave mãe. Exatamente. Talvez eles tenham porque a nave muito Exatamente. Bom, o balão foi caindo, a notícia chegou fevereiro, a notícia da morte do PM foi mais ou menos abafada. O noticiário começou a diminuir em relação a isso, só ficam os ufólogos checando tal coisa, e 2 ufólogos muito importantes, que eu não vou falar o nome deles, que estavam ali em Varginha fazendo as pesquisas deles, porque vem gente do mundo todo, viu? Veio gente e imprensa do mundo inteiro para Varginha, naquele começo de 96.
Só que 2 grandes ufólogos nacionais foram chamados pelo alto comando da Escola de Sargentos. Daqui do Brasil. A Escola de Sargentos lá de Três Corações. E eles simplesmente calaram a boca depois desse encontro. Presta atenção. De fevereiro a abril, os bichinhos já tinham ido embora, começam a morrer bichos no zoológico de Varginha. Ah, isso eu lembro. Começam a morrer espécies. Aí tem mais um ET. Então, começam a morrer espécies diferentes, né? Aves, mamíferos, começam a morrer ali. Morre, parece que um veado catingueiro, algumas aves e tudo mais. E a diretora do zoológico, que era a Leila Cabral, com o veterinário da instituição, começam a fazer as necrópsias e autópsias desses animais. E eles começam a perceber que, apesar de serem de espécies diferentes, todos apresentavam um enegrecimento das vísceras e um aspecto gelatinoso nunca visto até então, né? Em nenhuma morte, nenhuma ocorrência ali no zoológico. E eles começam a achar estranho aquilo, né? Porque é muito esquisito aquilo. Em abril, no zoológico, então já estamos em abril, né, de 96. O zoológico o zoológico de Varginha tem uma área, né, como se fosse um salão de festas meio aberto, coisa e tal, e estava tendo uma festinha da prefeitura. Meu Deus. Ali. Estava tendo uma festinha da prefeitura, alguma coisa, um evento da prefeitura. E uma funcionária, a Terezinha Galo, né, que depois dá muita entrevista, ela saiu para dar uma fumadinha. E o ET gosta de um cigarro. Né? Ela saiu para dar uma fumadinha ali da festa e tudo mais. E ela dá de cara com a criatura. Gente, são 4, pelo menos. Pelo menos agora aparece mais um. Que é por isso que as pessoas falam que vão para Varginha atrás do ET? Exatamente. Que temos um ET entre nós. Exatamente. E ela dá de cara com uma figura reconhecidamente um ET. E aí, paradinha, quietinha, com assim, aquele mesmo comportamento que as meninas viram, paradinho, quietinho, e ficou aí ele olhando para ela. Me dá um trago. E ela teve a mesma reação das meninas. De gritar. De bater o olho. Ela nem gritou, ela ficou paralisada. De bater o olho e perceber que não era um animal. Não era um animal aquilo. E não era um ser humano. Não, também não. E ela volta imediatamente, larga o cigarro, volta para dentro para chamar o pessoal, e quando o pessoal volta, não tem mais criatura nenhuma. Entendeu? Eles começam a fazer uma varredura ali no zoológico. Porque onde era esse salão de festas e tudo mais, é uma área meio úmida do zoológico, era uma área meio de água, né? Que tem por isso essa coisa meio lago. sapo que você Então, falou. e isso depois os ufólogos começam a puxar na investigação, que essas criaturas tinham uma certa relação com água, Beto. Né? Até o aspecto deles, o cheiro, a viscosidade que fica ali perto do muro, onde as meninas viram, lembra muito uma coisa anfíbia. Tá. Né? E que, na época, fizeram inclusive algumas varreduras. O exército e a polícia fizeram algumas varreduras em riachos, nos arredores de Varginhas, porque havia relatos de sitiantes de que alguma coisa estava atacando os animais. E até hoje, tá assim? Não, parou. Isso acabou. Isso acabou, pelo que... Né? Então... Mas você acha o quê? Que o ET foi pego, esse quarto ET, ele já está mais ambientado
e está ali perdido pela mata, ali, Mata Atlântica. Aquele é Mata Atlântica, né? Ele apareceu muito. Tem rio. Ele atacou assim alguns animais que estavam numa região do zoológico que tinha um riacho, tinha um lago, era uma região de mata que tinha umas grutas que ele poderia se esconder. Ele pode ter morrido já, a gente não sabe se o ET dura muitos anos ou não dura muitos anos, ele pode ter sido preso. Dura muitos anos. Não, é uma questão, Vive. Dura é bom, né? Dura é bom. O ser humano, ele dura aí uns 100 anos com muito Eu esforço. não sei. O papagaio dura 100 e pouco, a tartaruga é uma eternidade. Agora, gato dura 15, cachorro dura 20, 18, 10. Esse ET dura quanto? Sei lá, cara. O que eu digo assim, ele pode ter morrido. Porque existem. Aí tem a teoria da conspiração, né? Alguns dizem que Pode estar no Unicamp. eles pegaram e levaram embora e que eles estão em aquários lá na zona, Lá no na 51. área 51 dos Estados Unidos. Que esses bichos estão mantidos vivos e os que morreram estão em formol, em conservantes ou foram mumificados para estudo e tudo mais e que estariam em aquários, entendeu? Essa zona, ou área 51, a primeira vez que eu ouvi falar disso foi naquele filme Independence Day, lembra? Sei, Foi lá que eu descobri que existia esse negócio aí. exatamente. E você, olhando o Google Earth, você olhando, Ele você existe tá ali. lá, área 51. É claro, todo mundo sabe onde ela fica. Fica, acho que no deserto de Nevada, uma coisa assim. É uma região desértica lá do oeste. Enfim, o que eu acho, pessoalmente, respondendo a tua pergunta, eu fico sempre com aquela ideia, quando eu vejo esse caso. Sabe, você já pegou a estrada e viu caminhão de galinha? Acho que já. Sabe aquele caminhão Eu de devo ter galinha visto. cheio de engradados Acho de que sim, porque galinha, eu que vou pro você vai com interior o a vida carro inteira. atrás, vem uma pena. Caminhão de galinha? As últimas vezes que eu peguei estrada, não. Mas como eu vou para Piracaia, aliás, beijo para Piracaia, um monte de gente de Piracaia me viu falando que eu não tenho assim, minha mãe e meus pais, meu pai, eu não tenho nada, eles que têm. Lá em Piracaia e eu vou lá desde 81, então eu vi muita, mas nos últimos 3 anos, não, porque as estradas já estão maiores. Mas o que tem a ver a galinha? Então, fica parecendo... Sabe quando a gente vê aquelas reportagens que o caminhão de galinha capotou na estrada e foi engradado para tudo quanto era Entendi, aquilo é uma lado, confusão. e umas galinhas fugiram e tudo mais? Quando eu penso nessa história, eu não consigo deixar de pensar em caminhão de galinha. Que parece que foi uma coisa meio por aí, que parece que esses bichos são meio, Mas sabe? São répteis ou galináceos? Não, é como se fosse um pedaço da nave-mãe, como você falou, os bichos de estimação deles que estavam sendo levados para algum lugar e se Você acha que os extraviou. ETs são bichos de estimação dos ETs? Eu acho que sim. Você não acha que são ETs? Eu acho que são ETs, mas não são... Ou é tipo a Laika que foi jogada no... tipo assim. Vai lá para Marte. Isso, tipo isso. É uma cachorra, ou é um macaco, Isso. é qualquer outra... Ou caiu engradado de galinha, ou eles mandaram para ver o que eles mandaram iam... os macacos deles, para o ver, cachorro, exatamente. Porque eu brinco assim... né? Essa é uma teoria que eu li dos ufólogos, tá? Mas o desenho que aparece dos ETs, do ET de Varginha, lembra muito os ETs que a gente vê em filme. Tirando o Superman, que é um ET. E que ET? Estamos aceitando os ET Superman, se eles quiserem vir. De Krypton. De Krypton. Ele é um ET. O Superman é um ET. Sim, tudo. Você tem... Agora, põe para mim, por favor, a foto do ET de Varginha aí. O ET de Varginha, ele é o desenho clássico do ET. Mas ele pode ser um macaquinho do ET, né? Não dá, Carlos, aquilo é o ET. Não, eu digo, ele é um extraterrestre. Ele é um extraterrestre. Mas ele pode ser um macaquinho, porque se você olhar um chimpanzé e nós, ou um gorila e nós,
tem muita semelhança, somos primatas aliás, todos. A gente veio de Então, ele, quer dizer, eu acho que então a gente veio deles, então, né? não pode ser isso também, esse tipo de relação, Por que quem você está em com casa, o que dificuldade vocês de aceitar acham? que o ET é assim? Você está Não. achando que ele é feio? Não fale assim do ET. Eu estou com Não, muito não, eu tô pegado nele. achando, eu tô achando... Porque eles têm esses olhões. Eu tô Sempre achando que ele pode ser algo... O ET do Spielberg, ele é um cara super estudioso de ET. Tanto que ele fez com o terceiro grau, aquelas coisas tudo. O ET ele estudou é máscara baixinho, de chumbo. É baixinho. O ET do Spielberg é baixinho. Não, Parece um anão. isso. Ele tem tudo, todos esses elementos que você está me falando que falaram pode dele, ser. é o ET do Spielberg. Pode Por isso ser. que se eu pegasse ele, eu queria ser coleguinha dele. Pode ser, mas Porque eu sou apaixonado por pelo esse ET. comportamento aquático e coisa e tal, de se alimentar, talvez não seja, entendeu? A inteligência superior que seja capaz desses deslocamentos galácticos. Então, para você, os bichinhos, eles não são os ETs. Eles são ETs, mas não são Os ETs. Eles são um tipo de experimento. Eles são uma espécie do mundo dos ETs. Isso. Que é de um mundo qualquer. Porque como você o pode ter cachorrinho Laika que a gente lançou na órbita. Porque você pode ter, na verdade, também E outros chimpanzés. inúmeros tipos de ETs, né? Sim, porque nós lançamos chimpanzés também na órbita, dentro de naves, para estudar. Daí chega lá um chimpanzé ali E aí falar, aconteceu um olha, o acidente. terráqueo é assim. Caiu. Sei lá, a nave Tem perdeu o sentido. controle. Tudo bem, tem sentido.